Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi, esse é o vídeo para a segunda avaliação da disciplina de transferência de calor e massa. O exercício que eu vou resolver vai ser esse aqui, o primeiro da prova, e o primeiro passo foi anotar os dados. Então aqui a gente tem um diâmetro de 50 milímetros passando para metros, as temperaturas de entrada e saída, a vazão, e o exercício conta que é um grande tanque de água, que dentro dele vai ter alguns tubos, e aqui eu desenhei algum, e nesse tubo vai estar passando o ar, e em volta tem um banho de água de gelo, água e gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius. Considerando aqui que a transferência de calor ocorre apenas através da convecção, então a taxa de transferência de calor vai ser aqui a de convecção. A gente segue essa formulazinha, e a área a gente pode encontrar, né, dessa seção, que é uma circular, vai ser o diâmetro vezes o comprimento vezes o π. E então a gente substitui aqui. O primeiro passo vai ser achar a temperatura média, que vai ser a de entrada mais a de saída, dividido por 2, que dá 19 graus Celsius, passando para Kelvin, dá este valor. E com esse valor, então, a gente consegue agora procurar lá no apêndice, na tabela A4, se eu não me engano, com as propriedades termofísicas do ar a essa temperatura. Só que no caso, se a gente vier procurar aqui, não tem exatamente essa temperatura de 292, então vai ter que fazer uma interpolação para encontrar os valores. E aqui está a interpolação de cada um das propriedades que tivemos, que eu encontrei aqui. Então, tá todos os cálculos aqui. Então, a partir das propriedades, a gente vai determinar o coeficiente convectivo médio do ar. Para isso, a gente vai calcular primeiro o número de Nusselt. Então, a gente tem essa formulazinha, substituindo aqui a vazão, o diâmetro e a viscosidade, pela viscosidade que calculou na interpolação, a gente conta esse valor de Reynolds. E aqui está a análise dimensional, que como que é uma propriedade adimensional, não vai ter unidade. Analisando então esse valor aqui do número de Reynolds, a gente percebe que ele é um valor maior que 2.300, então o escoamento deste caso aqui, ele vai ser turbulento. E para um escoamento em regime turbulento no interior de tubos cilíndricos, a gente tem que o número de Nusselt a gente pode calcular dessa maneira, e também tem essa relação aqui, ó, que para casos de resfriamento, que é o nosso caso, tem essa definição para Nusselt. E a gente vai usar tanto essa quanto essa para isolar e achar o coeficiente convectivo. Então, e também aqui, né, nessa tabela que tem essa correlação, tem algumas condições que, se a gente for reparar, os valores eles estão batendo com essas condições que precisa ter. Aqui é a relação de comprimento dividido pelo diâmetro, dá maior que 10, então tá tudo certo. Então, fazendo essa igualdade e isolando o coeficiente convectivo e depois substituindo os valores que foram encontrados, a gente encontra um coeficiente de 22,24 watts por metro quadrado vezes Kelvin. E outra consideração que vai ser levada nesse caso é que não há perda de calor no processo. E com isso a gente vai poder usar essa formulazinha aqui. E lá no começo a gente fez outra consideração, que é da taxa de transferência de calor por convecção. Então a gente vai isolar aquele Q com esse Q. Então esse com esse aqui. Então aqui tá a igualdade, e o L é o que a gente quer encontrar, o comprimento. Então, isolando o L e também abrindo esse diferença de temperatura pela média logarítmica, aqui depois eu abri, a gente fazendo os cálculos matemáticos dá para cortar depois quando abre, e isolando o L, a gente encontra uma fórmula final nessa carinha aqui. Então, substituindo os valores de vazão, calor específico, daí as temperaturas de entrada, a temperatura do ambiente que o exercício nos deu, que é aquele banho de água e gelo, vai ser 0 graus. E então, substituindo os valores, calculando na calculadora, o valor encontrado vai ser de 1,55 metros.